Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje, mais uma vez, venho trazer uma devocional, da mesma forma como a primeira. Como o Senhor falou ao meu coração, Ele venha falar ao coração de vocês novamente, nesse dia tão precioso, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, né? Que o Senhor nos concedeu. E a palavra que iremos meditar hoje encontra-se em João 14, 27. João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Irmãos, o cenário aqui, onde Jesus está anunciando isso, está falando isso aos discípulos, é o cenário ali no cenáculo, né? Ali, antes da sua prisão, antes dos fariseus prenderem Jesus. E o que acontece? Judas já tinha ido, já tinha partido, e Jesus estava iniciando, já consolando os discípulos, né? Os 11 remanescentes ali, os que ficaram, né? Por quê? Por que Jesus estava fazendo isso? Porque estava anunciando já que praticamente ele ia partir, ia ser, né, crucificado, seria morto. Então, quando ele estava anunciando estas coisas, os discípulos logo começaram a ficar angustiados, entristecidos, né? E isso acabou deixando eles abalados pelas coisas que iriam chegar até eles, né? Com os acontecimentos. Então Jesus começa a consolá-los, né? Começa a trazer consolo ao coração deles. E isso é interessante, irmãos, que quem passaria por todo perigo, dificuldade, dores, sofrimentos, seria o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem deveria estar dando o apoio seriam os discípulos, né? Quem deveria estar consolando seriam os discípulos. Mas quem consola é o próprio Senhor, é aquele que apoia ainda os discípulos. Isso mostra um sacrifício realmente vivo, aquele que ama verdadeiramente, que dá a vida por aqueles que amam, que foi o que o Senhor Jesus fez, né? E isso é interessante, porque o Senhor é maravilhoso, até mesmo passando dores, sabendo que ele passaria, ele ainda assim estava, né, consolando os seus discípulos, os 11 que estavam lá. E o interessante desse texto é quando Jesus fala assim: deixo-vos a paz. Essa paz que ele fala, a minha paz, é a mesma palavra usada no hebraico como aquela que saúda, aquela que se despede, que é a palavra shalom, que é usada para, né, como ele mesmo disse, da saudação. Só que o Senhor Jesus, ele traz nessa frase um significado muito maior, uma coisa mais profunda nessa paz, né? Porque essa paz que Jesus dá aqui não é uma paz passageira, uma paz que logo ela inicia nesse momento, mas amanhã, na outra semana, no outro mês ela se dispersa. Não, é uma paz com firmeza, com segurança. Mas segurança do quê? De alguém que estabeleceu a salvação, né? Uma segurança que realmente alguém foi reconciliado com Deus. É essa paz que os pastores ouvem, escutam quando os anjos eles descem e com aqueles milhares de anjos cantam que a paz estava com os homens. Por quê? Porque havia uma inimizade entre o homem e Deus por conta do pecado. Então quem faz essa reabertura da conexão do homem para com Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque antes de crermos nele, antes do sacrifício de Jesus, vivíamos em rebeldia, vivíamos contra, como inimigo de Deus. Então essa paz é a paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz, essa reconciliação com Deus. Isso não tem como. Somente o próprio Senhor fez isso.
o próprio Deus Altíssimo enviando seu Filho amado, unigênito, para morrer na cruz do Calvário. E isso somente Ele poderia entregar. Então essa paz que Jesus diz é essa paz, essa reconciliação com Deus, esse ligamento que não tínhamos e agora temos. E isso, como eu disse, traz segurança, firmeza na salvação. É algo que não pode ser tomado de cada um que crê no Senhor Jesus Cristo, né? De cada um que realmente nasceu de novo e tem o Espírito. E isso é interessante porque não é só uma paz futura, mas uma paz presente também. É uma paz que em meio às guerras, em meio às dores, às dificuldades, tribulações, perdas, seja de entes queridos, de trabalho, enfim, seja qual for a dificuldade, qual for o problema, essa paz prevalece no seu coração. E aquele que crê em Jesus passa em meio à guerra com paz, olhando para o alto, sabendo que aquele que entregou a sua própria vida o guarda, o protege e tem algo muito melhor. Como Paulo fala em Romanos 8:28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nos versículos anteriores, Paulo também diz que as tribulações terrenas, as dificuldades, as dores terrenas, não tem como se comparar pelas glórias que há por vir, pelas coisas que o Senhor tem preparado para nós no alto. Então, tudo que passamos aqui, todas as dores e dificuldades, o Senhor tem nos guardado e nos dado a paz. E aquele que crê no nome do Senhor Jesus e nasceu de novo sabe do que estou falando. No momento da tristeza, onde há uma alegria profunda no nosso Senhor Jesus, que nós mesmos não entendemos, mas só agarramos e cremos. Mas você que não conhece essa paz, que não conhece esse amor, essa alegria que o mundo não pode oferecer, mas somente o Senhor Jesus Cristo, se derrame aos pés dele, creia na mensagem dele, creia no sacrifício dele na cruz do Calvário. Que hoje a gente possa realmente guardar essa palavra em nossos corações e se deliciar durante o dia através dessa palavra. Amém?